Olá pessoal, meu nome é Pedro Serra e o vídeo de hoje é a terceira parte do corte da entrevista com o professor Eduardo Fontana. Neste corte ele falará um pouco sobre a montagem e o equipamento que ele utiliza para fazer as astrofotografias. Lembrando que a entrevista na íntegra pode ser encontrada no canal do YouTube da Astrovale UFVJM. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do Grupo Astrovale e de deixar um like neste vídeo e de se inscrever no canal da Astrovale. No mais, tenham um bom vídeo. A apresentação em ordem, tá, pessoal? Então, de aquisição. Então, aqui, ó, a gente tem a câmera Nikon, né, que é uma câmera DSL. Ela é conectada aqui, né, por o cabo dela, e ela é comandada totalmente pelo computador. Né? Eu não faço nenhuma foto aqui, nos botões, né? A parte toda dela não funciona quando ele está conectado no software que eu uso no computador. Tá? Então, o Ronaldo até comentou, né? Sim, eu recomendo você iniciar com um tripé fixo, você vai aprender muito com o tripé fixo, e aí fica muito mais fácil a transição para o tripé motorizado. Tripé com guiagem, tá? Então, a Nikon está aqui, né? E em ordem de aquisição, eu comprei esse setup aqui, essa montagem aqui, que é uma EQ3.2, tá? Ela é equipada aqui com o SimScan EQ3, com Go2, né? Então, ela é uma montagem equatorial, né? E ela tem movimento de DEC e RA. Então, ela tem um movimento nesse sentido de rotação do telescópio, que é o movimento RA, e a compensação do DEC também, que é a declinação. Né? Então, essa montagem aqui foi a primeira que foi adquirida, né? Eu comprei, e eu usei durante alguns meses diretamente a câmera fixada na montagem. Tá? Então, vou virar aqui. Então, isso é importante, né? Até pelo que o Ronaldo estava falando, né? Eu fiz muitas fotos sem o telescópio. Com essa lente. Isso é um bom começo, né? Com essa lente aqui. E com a lente que você tem, você comentou, que é a 18-200 milímetros, é bom porque você consegue fazer um tempo muito maior de exposição com uma câmera de pouca luz, que é essas com 200 milímetros, né? Então aqui, ó, pessoal, ela tem uma plataforma que chama Dovetail, né? Dovetail, ela acopla aqui, ó, tá? Ela acopla aqui e nela você consegue acoplar tanto o telescópio como a parte inferior da câmera Nikon aqui, ó. Ela tem esse motor da câmera, da montagem, ela suporta até quantos quilos? Olha, esse dado? Porque, por exemplo, dependendo do tubo aí, não dá para colocar, né? Um tubo gigante. Exatamente. O tubo que nem tu tem, Olavo, não dá. Não, com certeza não. Ela dá em torno de 4 quilos, 4,5 kg. 4. Só que qual que é a grande verdade disso, né? É que quanto menos peso tu tiver, melhor. Né? Eu percebi isso, porque eu tive muita dificuldade de controlar ela com o telescópio. Eu tinha muito mais facilidade em controlar ela com a câmera direta. Então, da câmera para o telescópio já fez diferença, porque esse telescópio é pequenininho, né? Tipo, ele deve ter o quê? Ele não tem 2 quilos. Eu acho que ele tem 2,5. 2,5, né? Eu estou gostando muito da montagem aí do professor, porque essa daí eu acho que eu tenho condições. Não, eu também, estamos empolgados também. Pois é. Começa assim, daqui a pouco a gente faz um observatório.
Isso. E ela é uma montagem, digamos, de entrada, né? Ela é uma montagem, vamos dizer, ela é um Gol. Primeiro, né? Ela é um Gol, O E o golzinho é legal bom é que ele já demais tem mesmo. gordura, né? tá? E aí aqui, ó, isso é importante, né, pessoal? Teria muito que discutir e conversar sobre essa parte eletrônica aqui, mas a gente vai detalhando depois aos poucos. Né? Então, ela tem algumas partes importantes da montagem. A compensação aqui com os pesos, ó, isso que o professor estava falando do peso, né? Conforme é o tamanho, o peso do teu tubo, você tem que compensar ela aqui com um peso para equalizar o movimento. Na hora que você vai alinhar, você coloca esse peso na horizontal em relação ao telescópio e tem que estar equilibrado, né? Então, Isso, é para minimizar a força do motor. É para diminuir ao máximo o esforço que o motor faz. Tá? Então você tem que equalizar esse peso aqui com o peso do teu tubo, da tua câmera, de todo o teu sistema. Depois eu vou mostrar para vocês com calma. Né? Então, após esse... Então, a ordem, né? O tripé fixo, sim, com a câmera, e depois o tripé fixo, a montagem com a câmera, com a lente de 80 milímetros. Professor, Oi. desculpe-me, o preço dessa montagem aí, só a parte de baixo aí, com o Go-To, motorzinho e coisa e tal, fica da ordem de quanto, assim, a grosso modo? Hoje em dia, eu não tenho como nem imaginar. Eu acho que tá 9 mil, só o tripé. Eu andei vendo por alto, mas... Mas então, Olavo, eu peguei ela usada. Por 13.500. Bem mais barato. Então essa aí já tem Go-To, né? Aqui eu vi, eu acho que tinha um motorzinho de guiagem que acompanha o céu, assim, mais ou menos. Go-To, então deve ser bem mais caro mesmo. Então, esse sistema, né? GPS, né? Esse sistema aqui, ó, ele vai conectar no computador, né? E ele vai funcionar, inclusive, em conjunto com o Stellarium. E aí, galera, vocês estão estudando Stellarium aí, ó? O Stellarium, ele vai ler, ele vai se comunicar com o SimScan e com o Go-To. O Go-To, basicamente, né, você liga ela está na posição aqui, já vamos falar sobre isso, ela está na posição de Park Scope dela, aqui na posição inicial dela, e o Go-To, você localiza aqui, você indica para a montagem, se você vai, vamos supor, fazer planetárias, daí você bota Saturno. Quando você dá Go-To, ele vai para Saturno. Né? Então, você tem uma facilidade muito grande de ele localizar o céu. Né? Então, ele tem uma memória, que ele tem uma carta do céu aqui, dentro do sistema dele, e usa também a carta do céu do Stellarium. Daí, o que acontece? Quando você dá um Go-To, por exemplo... Você instala a montagem, você dá um Go-To, o planeta, por exemplo, que você indicou, ou a galáxia, ela não vai estar exatamente no centro da tua imagem. Você vai ter uma série de passos que você vai fazer para centralizar isso. Mas depois a gente vai mostrando com calma. E a gente viu de dentro do Stellarium que a gente pode escolher montagens para observar, para filmar a tela do Stellarium. Então, eu acredito que o Stellarium consegue controlar o seu sistema de guiagem, tipo ele... Sim. Vamos supor que você centraliza o Stellarium num objeto que é mais veloz que uma estrela, sei lá, talvez um cometa, né? Igual a gente vê outros casos que o cometa é bem veloz. O Stellarium consegue, então, mover o seu sistema para acompanhar aquele cometa, ou você tem que... Como é que funciona? Sim. A partir do momento que tu indica um alvo, né, você, por exemplo, você tem ela, eu já vou entrar nessa parte do alinhamento, né, que é complicado, mas a partir do momento que você dá um Go-To, ou que você clica na estrela, ou no cometa, ou no planeta que você quer, no computador, o telescópio ele se desloca para lá, né, isso vocês devem ter visto lá no Eduardo também, com o aula do Eduardo, e ele passa automaticamente a acompanhar o planeta. Utilizando o Stellarium, né? Não necessariamente algo... então bacana. É que não é o Stellarium, então o Go-To, o SimScan, ele já sabe que tem que ser. Já sabe, tá. É isso que eu queria saber, se é um programa próprio ou se, por exemplo, tem jeito de eu travar com o Stellarium o funcionamento.
O estelário, então, Vamos serve lá. para centralizar objetos. Ele serve para facilitar, né, a no entrada. início, facilitar. Então, eu acho que isso é um ponto importante de falar, né, Olavo? Até a gente comentou, né, a utilização da carta do céu, né, do Plate Solve, né? Então, eu tive um determinado tempo de experiência com astrofotografia. Eu tô no segundo ano, né? Sendo que agora, esse ano, devido a questões da universidade, a questões climáticas também, eu não consegui tempo para me dedicar. Então, eu sempre quis ir direto ao ponto, né? Se eu consigo fazer com o Stellarium, eu faço com o Stellarium. Entendi. Entende? Às vezes a gente tem um pouco mais de trabalho para fazer as coisas, algumas imagens, e que talvez tenha algum software, alguma coisa de conhecimento que é mais fácil, que facilita, mas eu ainda não cheguei lá, eu estou ainda no primeiro ano da astrofotografia, né? Então, pessoal, continuando aqui, aí após esse período que eu utilizei a câmera, né, somente a câmera com a lente, eu comprei o tubo, o telescópio, né? Ele é um telescópio muito bom para objetos do céu profundo. É 70 milímetros? Oi? 70 milímetros? Ele é de 73. 73. Isso. Então ele é um tubo, né? Ele custou um pouco mais caro. Ele tem uma lente de fluorita, tá? E ele é relativamente um telescópio escuro, né? Mas claro, não se compara a uma lente, né? Ele é um telescópio escuro, mas ele capta muita luz, né? Por ser um sistema dedicado, né? E a partir daqui eu consegui fazer imagens muito boas do céu profundo. Mas depois de todo esse período de aprendizagem aqui, sim, eu já vou tentar explicar para vocês. Então, eu acho que a parte de computador eu vou mostrar agora compartilhando a tela, mas basicamente, assim, né, a gente tem muita coisa para explicar, né, tantos detalhes, mas a gente vai tentando. Aqui, então, a gente tem as três coisas, né, a montagem, que é um controle, a montagem, que tem o motor, tem o go-to, tudo é uma coisa só. O tubo, o telescópio e a câmera, né? E o último elemento que eu comprei, que eu, inclusive, a gente está conversando bastante, eu Olavo, sobre isso. Temos um trabalho de conclusão de curso. Aliás, as estudantes estão até presentes na sala aí, que elas estão... Que é a parte da guiagem, né? Então, depois de... Para utilizar o telescópio, né, que você vai ter um nível de... A área do céu que você está trabalhando é bem menor do que a área que você trabalha com as câmeras, né? Por exemplo, de 50 milímetros, você tem que ter uma guiagem, né? Não... Professor. Oi. Você me desculpe, eu interrompo toda hora, mas se eu tenho o Go-To, que já vai levar o telescópio do senhor e a câmera para bem perto de onde o senhor deseja ver e fotografar, qual a utilização, então, da guiagem? Então, muito bom, Ronaldo, muito obrigado. É isso que eu falei, é muito detalhe e as perguntas de vocês vão me ajudando, vão me guiando aqui, ó, vão me guiando na explicação. O que acontece? A montagem, ela tem um nível de precisão, limitado. Então, se você conseguir montar, executar, né, ao longo de vários dias, você trabalhar, se localizar bem no céu, conseguir alinhar a sua montagem, eu já vou falar o que é esse alinhamento em detalhe. Se você conseguir um alinhamento muito bom com ela, ou seja, o azimuth, né, o azimuth da sua montagem aqui, o RA dela tá bem voltado para o sul, né, para o sul magnético. E você tá com uma declinação aqui exata, o mais exato possível, né, e a sua declinação com a latitude aqui da região, você vai conseguir exposições de 30 segundos, 40 segundos, algo do tipo. Isso é bom, sim, isso é muito bom, né? Então, exposições de 30 segundos com essa câmera, com esse telescópio, é muito bom.
tá? Mas, né, o cara, quando é mordido pelo mosquitinho da astrofotografia, o cara sempre quer mais. Então, você consegue, com a guiagem, chegar a fotos de 5 minutos de exposição. O que isso significa? Significa que o seu sensor ele vai ficar exposto ali, né? Você vai ter uma abertura total ali da câmera, ela vai estar capturando luz aqui, ó, da atmosfera aqui do centro de Diamantina, aqui e tal, vai estar focando isso no objeto durante 5 minutos. Você vai ter entrada de luz no sensor, tá? Isso é muito bom para astrofotografia. 5 minutos é um tempo, assim, que pelo contato que eu tenho tido, né, com o pessoal da astrofísica, com o pessoal da astrofoto, é um tempo muito bom, é um limite muito bom para esse tipo de câmera, né, para esse tipo de setup. Mas o que a guiagem colabora com isso? Eu ainda não entendi. Isso que eu ia falar, Ronaldo. Às vezes, então, às vezes o sistema pode estar alinhado o melhor que for, igual o professor falou, mas o limite ainda é 30 segundos. Então, por quê? Eu entendi, mas é guiagem. Porque às vezes... melhora isso? Então, Isso. às Então, vezes, vamos supor que a engrenagem tem um defeitinho no dente, ou então a turbulência fez com que a atmosfera mudasse a luminosidade da estrela ou do objeto que está observando. O que a autoguiagem faz é fazer essas correções. Vamos supor que sai um pouquinho do lateral, né? Aí a autoguiagem fala, opa, volta. Aí, não, entendi. Ela é meio. automática. Ela vai corrigindo automaticamente. Ela é tipo um ajuste fino. Isso. Então, Ronaldo, é o seguinte, a montagem, ela vai estar trabalhando aqui, né? Ela vai estar trabalhando com esses dois motores aqui, fazendo essa guiagem, seguindo a estrela, né? Ou seguindo a área que você indicou no céu, tá bom? Tá. Quando você tem esse sistema adequadamente instalado, né, no seu telescópio, ele na verdade, ele é um scope, que a gente chama aqui, né? Isso aqui é o suporte dele. Você tem um scope aqui de 60 milímetros, se não me engano agora. É uma luneta, semelhante a essa lente de 80 milímetros, só que ela é de 60 milímetros. E você tem essa câmera aqui, que é uma câmera planetária, ASI, eu estou falando que está com um pequeno problema de foco, não sei porquê, ASI 120, tá? Ela é uma câmera CCD, né, que ela está capturando essa imagem aqui, e devido ao posicionamento que você tem aqui, ó, paralelo, né, a área do céu que você vai estar observando com ela é muito parecida com a área do céu que você vai estar observando com o telescópio, com o tubo. Okay. Então, a área do céu que você está observando é a mesma com essa câmera. Então, esses fios aqui, ó, eles estão conectando essa câmera à montagem, ao sensor aqui, e ao computador. Tá? Então, ou seja, a informação que está saindo dessa câmera aqui está sendo interpretada pelo computador na forma de imagem e também está mandando um sinal aqui para o SimScan. Tá? Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, curta, siga.